Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos falar sobre potências, tá? Antes de falar sobre potências, eu queria relembrar o que é uma multiplicação, tá? Então, por exemplo, 5 vezes x. 5 vezes x nada mais é do que você somar o número x 5 vezes. Então, 5 vezes x seria x mais x mais x mais x mais x, tá? Ou seja, você pode pensar uma multiplicação como sendo uma adição repetida, tá? Uma soma repetida. Do mesmo modo, você tem que m vezes x, onde m, nesse caso, é um número natural, pode ser o número 3, o número 4, o número 1000, tá? M vezes x vai ser você somar o número x com ele próprio m vezes, tá bom? Então, levando isso em conta, o que seria uma potência, tá? Uma potência, então, para a gente, nada vai ser apenas uma multiplicação repetida. Ou seja, x elevado a m, a nossa notação vai ser essa, vai ser a gente multiplicar o número x por ele mesmo m vezes, tá bom? Aqui eu vou aproveitar para introduzir a notação que nós utilizamos para uma potência. Esse número x que você vai estar fazendo essa multiplicação repetida é chamada de base da potência. E o número m, nesse caso, vai ser o expoente. Expoente da potência, tá bom? Então, só para aquecer, vamos relembrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quanto é 1 sobre 2 elevado ao cubo? 1 sobre 2 elevado ao cubo é o número 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Tá? Ou seja, o número 1 sobre 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Tá bom? Como a gente sabe multiplicar fração, basta que você multiplique os numeradores. Nesse caso vai ser 1. E você vai multiplicar os denominadores também. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Tá bom? De forma análoga, menos 3 elevado à quarta vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 4 vezes, tá bom? Então, usando a regrinha do produto, menos vezes menos vai dar mais. Aqui também menos vezes menos vai dar mais vezes mais a gente sabe que é positivo, tá? Então, isso aqui seria mais. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 vai dar 81. Bom, então repare a diferença, a- aproveitar aqui, entre esse número e esse daqui. Aqui eu tinha o número menos 3 elevado à quarta. Então, eu multipliquei o número menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Aqui não, aqui eu tenho menos, tá? E em seguida, o 3 elevado à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, aqui vai dar para a gente menos e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o número 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81, tá? Então, repare a diferença aqui entre esses dois números, tá? E o processo que é feito, tá bom? Então, um deu 81 e o outro deu menos 81, tá? Menos 3 elevado a 1 vai ser o número menos 3 vezes ele apenas uma vez, vai ser o próprio número, tá? Mas, geralmente, aproveitar aqui o gancho, você tem que qualquer número elevado a ele próprio, qualquer número real, desculpa, qualquer número real elevado a 1 vai ser o próprio número, certo? Algumas propriedades básicas, tá? Então, quando a gente considera os expoentes como sendo mn números naturais maiores ou iguais do que 1, nós temos essas propriedades básicas, essas regras básicas com os expoentes, tá? Toda vida que você multiplica potências com a mesma base, então, a elevado a m vezes a elevado a n, vai ser igual a elevado a m mais n,
tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a cubo vezes 2 elevado a quarta, é a mesma coisa de você conservar o 2 e somar os expoentes. 2 elevado a sétima, tá bom? A elevado a m e essa potência elevada a uma outra potência, você pode conservar a base, que é a, e simplesmente multiplicar, nesse caso, os expoentes, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo, isso daqui vai dar 3 elevado a 2 vezes 3, perdão, 2 vezes 3, que a gente sabe que é 6, então seria 3 elevado a sexta, tá? A vezes b elevado a m vai ser a elevado a m vezes b elevado a n. Bom, tem um errinho aqui. E como exemplo disso, você teria aqui, por exemplo, simplesmente, imagina que você aqui tem o número menos 2, por exemplo. Menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 5, elevado ao cubo, tá? Então, isso aqui vai dar menos 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo. Bom, aqui são exemplos dessas propriedades. Como é que a gente prova? Como é que você provaria essas propriedades, tá? Eu vou começar com um exemplo. Se você tem uma certa dificuldade de abstrair, eu recomendo sempre que você teste essas propriedades para exemplo. Veja se você consegue mostrar essas propriedades para algum exemplo. E depois, como um excelente exercício, tente ver se essa prova que você fez para o exemplo também seria verdadeira para um caso geral, tá? Como é que você adaptaria essa prova para o caso geral? Então, por exemplo, como é que a gente provaria que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado à quarta potência é igual a 2 elevado a 7? Ora, basta que você use, nesse caso, a definição. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, tá? Então, quando você olha todos esses produtos aqui de 2, eu teria, quando você junta esses dois números, teria simplesmente 2 vezes 2 vezes 2, tá? Nesse caso, 7 vezes. Você tem 7 fatores do número 2. Então, isso aqui seria igual a 2 elevado a 7. Bom, do mesmo modo, se você repete exatamente essa prova no lugar do número 2, substituindo por A, e de 3 sendo M, de N sendo 4, a gente consegue mostrar, por exemplo, que A elevado a M vezes A elevado a N, isso daqui seria, esse primeiro fator vai ser A vezes A, onde esse fator A aqui, olha, vai se repetir M vezes. Tá? Por outro lado, A elevado a N é simplesmente o produto do número A por ele mesmo, mas nesse caso N vezes, tá? Por exemplo, N igual a 5, a 7, como a gente quer provar em um caso geral, a gente pode usar essas letrinhas. Bom, então, ó, quando você junta todos esses produtos, tá? A gente sabe que o produto é associativo, então, nesse caso, você teria A vezes A vezes A. O número A aqui ele vai estar se repetindo nesse caso, M mais N vezes. Bom, mas um produto do número A, M mais N vezes, por definição, nesse caso, vai ser igual a elevado ao número de fatores que esse produto está se repetindo. Então, seria igual a elevado a m mais n, tá bom? Então, isso aqui seria uma prova, por exemplo, desse caso 1, tá? Vou deixar como exercício, por exemplo, vocês veriam aqui uma prova do caso 2 e aqui do caso 3, tá?
Não é muito complicado não, se você tentar imitar essas ideias aqui que a gente viu, tá? Se você precisasse definir, por exemplo, o que é 7 elevado a zero, tá? Ou ainda, o que seria, por exemplo, 5 elevado a um número negativo, tá? Então, nós vamos ver o que essas potências com expoente zero ou negativo significam, tá? Então, vamos primeiro tentar definir aqui o que seria 7 elevado a zero, ou menos 1 elevado a zero, e mais geralmente o que é a elevado a zero, tá? Então, repare, se m e n forem números naturais, nós tínhamos mostrado que a elevado a m vezes a elevado a n, isso daqui seria a mesma coisa de você repetir a base A e somar os expoentes, tá bom? Então, se essa propriedade daqui ainda ainda eh, ainda ainda for verdade quando m e n, nesse caso, eh, são números, por exemplo, quando o m ou o n, eles... Então, se essa propriedade aqui, nesse caso, ela for verdade, quando o m for igual a zero, tá? A princípio, ela só é verdade quando m e n são números inteiros, tá? Mas admita, pelo menos por um minuto, que essa propriedade seja verdadeira, tá? Quando m for igual a zero, tá? Então, fazendo m igual a zero, por exemplo, m igual a zero, nessa equação aqui em cima, a gente teria que a elevado a zero vezes a elevado a n seria igual a elevado a zero mais n, que a gente sabe que vai dar n, tá bom? Então, aqui ficaria a elevado a n, tá? Então, se esse a aqui for um número diferente de zero, nós teríamos que a elevado a zero vai ser igual a elevado a n dividido por a elevado a n, tá bom? Passando esse termo aqui que está multiplicando a elevado a zero, tá? Esse termo está multiplicando a elevado a zero, passando, dividindo aqui nesse fator que também aparece o a elevado a n, tá? Então, vai ficar assim. Então, se o a for diferente de zero, isso daqui obrigatoriamente vai dar para a gente igual a 1, porque você tem um fator dividido por ele mesmo, tá? Então, aqui vai dar igual a 1, tá? Se a for diferente de zero. Por que que eu estou pedindo que o a seja diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, esse meu denominador daqui também seria igual a zero. Eu não posso dividir por zero, tá? Então, para qualquer que seja o número a, quando esse a for diferente de zero, a elevado a zero vai ser igual a 1, tá? E isso, pelo menos, se essa propriedade daqui, a gente supor que ainda seja verdadeira, tá? Que essa lei dos expoentes, que essa regra dos expoentes ainda seja verdadeira se o m for igual a zero, tá bom? Então, a gente vai usar isso como uma definição, tá? Que 7 elevado a zero, nesse caso, então, vai ser igual a 1, menos 1 elevado a zero, também nesse caso, igual a 1. Uma expressão que você sabe que nunca se anula, como é uma expressão desse tipo daqui, elevado a zero, sempre vai ser igual a 1, independente do valor de x, tá bom? Bom, beleza. E se o a for igual a zero? Quando eu tenho 0 elevado a zero, tá? Então, do mesmo modo que a gente não pode dividir por zero, quando a gente tem 0 elevado a zero, esse número daqui não é definido, a gente tem uma indeterminação, tá? Então, 0 elevado a zero não é definido, bom? Ou seja, isso daqui não é um número real, uma expressão desse tipo, do tipo 0 elevado a zero não é igual a 1, não é um número real, tá? Ok. Bom, então vamos seguir adiante. Beleza, então já sei calcular potências quando mn forem números naturais, incluindo zero, tá? Então, eu já sei calcular 3 elevado a zero, já sei calcular 3 elevado à quarta, quinta,
E se eu tivesse aqui querendo calcular 3 elevado a menos 2, tá? Quanto é que isso daria? Bom, então a gente vai calcular esse valor querendo ainda, levando em conta sempre que essa propriedade daqui, ó, que essa lei dos expoentes aqui, ainda continue sendo verdadeira. Ou seja, quando a gente multiplica a elevado a m vezes a elevado a n, seja igual a elevado a m mais n, tá? Essa propriedade aqui que a gente agora sabe que é verdadeira para os números naturais maior ou igual do que zero, se, se, se você supõe que essa propriedade ainda seja verdade quando mn seja um número negativo, um número inteiro negativo, o que é que nós teríamos, tá? Então, ó, eu vou tomar aqui o a, nesse caso, como sendo, por exemplo, fazendo a igual a 3, o meu m, por exemplo, igual a menos 2, tá? E, e o n, por exemplo, igual a 2. Vou tomar assim, tá? Nessa equação daqui de cima. Então, se eu fazer isso, o que é que eu obtenho? Então, por um lado, repara, eu vou ter o seguinte, que 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado ao quadrado vai ser igual a 3 elevado a menos 2 mais 2, tá? Só que menos 2 mais 2 vai ser igual a zero, tá? Vai ser igual a 3 elevado a zero. E 3 elevado a zero, como 3 é um número diferente de zero, a gente sabe que isso daqui é igual a 1, tá? Então, para que a gente possa definir, para que a gente possa achar esse termo daqui, basta que você, como esse termo aqui, 3 ao quadrado, ele está multiplicando 3 elevado a menos 2, para que então você isole 3 elevado a menos 2, basta que você passe dividindo 3 elevado ao quadrado para o outro lado da equação, tá? Então, isso implica que, nesse caso, que 3 elevado a menos 2, que a princípio para a gente não tem um sentido claro, mas se a gente quer que essa propriedade daqui seja verdadeira, ainda para números negativos, obrigatoriamente você vai precisar definir 3 elevado a menos 2 como sendo, então, 1 sobre 3 elevado ao quadrado, tá? E 3 elevado ao quadrado a gente sabe calcular, porque 2 agora é um número natural, tá? Então, isso aqui seria 1 e 3 elevado ao quadrado vai dar 9, tá? Então, essa propriedade daqui, a gente vai usar como definição quando a gente for tentar, quando tivermos expoentes negativos, tá? Expoentes inteiros negativos, tá? Então, se A for diferente de zero, e se você ainda quiser que a lei dos expoentes A elevado a M vezes A elevado a N seja igual a, perdão, A elevado a M vezes A elevado a N seja igual a elevado a m mais n, tá? Essa primeira propriedade aqui dos expoentes ainda seja verdade para números inteiros negativos, então a elevado a menos n obrigatoriamente vai ter que ser definido como sendo 1 dividido por a elevado a n. E esse número daqui você sabe calcular porque é uma potência de expoente, de um expoente dado por um número natural, tá bom? Beleza, então como alguns exemplos, e já relembrando aqui também algumas propriedades, nós temos aqui essa, essa tabelinha, tá? Então, a primeira propriedade, que é a propriedade que eu já escrevi várias vezes, é essa daqui, que A elevado a elevado a M, vezes A elevado a M, A elevado a N, você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então, por exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado à quinta vai ser igual a 3 elevado à sétima, tá? Quando você tem uma divisão de potências de mesma base, como é o caso 2, você conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao quadrado vai ser 3 elevado a 5 menos 2, que é 3, tá? Quando você tem
uma potência elevada a um outro expoente, você conserva a potência e multiplica os expoentes, tá? 3 ao quadrado elevado à quinta vai ser 3 elevado ao produto de 2 vezes 5, que vai dar 10, tá? A próxima propriedade diz que A vezes B elevado a N vai ser A elevado a N vezes B elevado a N, tá? Então, veja que A e B aqui, eles podem ser números distintos, elevado agora ao mesmo expoente, tá? Então, isso daqui vai ser 3 vezes 4 elevado ao quadrado, vai ser esse primeiro termo elevado ao expoente, vezes o segundo termo também elevado ao expoente, tá bom? Temos o seu análogo aqui da propriedade 4, que é o análogo, que é o caso de uma divisão, tá? Uma divisão de uma determinada potência elevada a n vai ser A elevado a n, dividido por B elevado a n, tá? E, por último, eu gostaria de enfatizar essas últimas duas propriedades, tá? Que sai dessa definição aqui que a gente acabou de dar. Toda vida que você queira calcular A dividido por B elevado a uma potência negativa, então você inverte a fração, tá? Inverte a base, então você ficaria com B dividido por A elevado a uma potência agora de expoente positivo, tá? Então, por exemplo, 3 quartos elevado a menos 2 vai ser dado por 4 terços elevado ao quadrado, tá? Então, toda vida que você inverte, se você tem uma potência, com expoente negativo, você pode inverter a base e aí obrigatoriamente você vai ter que mudar o sinal do expoente. O sinal estava negativo, ficou positivo, tá bom? E, e aqui, por último, é quando você junta, por exemplo, você tem a propriedade 7, que é quando você junta, por exemplo, a propriedade a, a propriedade quando você junta essa propriedade daqui a 6, por exemplo, com essa propriedade que a gente falou, tá? Se você tem A elevado a menos N e B elevado a menos N, M, ou seja, uma divisão de duas potências com expoentes negativos, se você quiser transformar essas potências para expoentes positivos, então esse denominador daqui ele pode passar para o numerador, e aí agora esse expoente que estava negativo fica positivo, e A elevado a menos N vai ficar A elevado a N, tá? Então, por exemplo, 3 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 5 vai ser 4 elevado a quinta dividido por 3 ao quadrado, tá? Isso facilita, por exemplo, na hora das contas e dos cálculos, para você calcular essas potências, tá bom? Bom, nós não vamos dar uma prova dessas propriedades, tá? Porque se tornaria muito longa a aula e um pouco enfadonha, mas essas propriedades vocês podem tentar provar a partir das definições que foram dadas e elas, de fato, elas vão seguir naturalmente também, tá? Bom, então vamos agora usar essas propriedades que nós vimos para simplificar algumas potências, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 6s vezes t elevado a menos 4, dividido por 2s elevado a menos 2 vezes t ao quadrado, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, onde aparecer, por exemplo, potências que são negativas, tá? Como é o caso dessa potência e dessa outra potência, eu vou inverter a base, ou seja, se esse número vai estar no numerador com uma potência negativa, usando a propriedade 7, ele passa para o denominador agora com expoente positivo, tá? E a mesma coisa para esse outro fator, tá bom? Então, usando essa propriedade 7, aqui nesse caso, nós teríamos o seguinte, que isso daqui vai ser igual a 6s vezes s ao quadrado, tá bom? Dividido por 2 vezes t à quarta vezes t ao quadrado, tá? E agora, para simplificar, eu vou usar aqui a propriedade número 1, tá? Então, usando a propriedade número 1, isso daqui vai ser 6 vezes... Veja que aqui você tem um produto de potências de mesma base, que é S. Aqui é como se tivesse um escondido, né? Então,
1 mais 2 vai dar 3, 6s ao cubo, dividido por 2 vezes aqui t elevado à sexta, tá bom? Porque 4 mais 2 vai dar 6, tá? E a gente sabe que 6 dividido por 2 vai ser igual a 3, tá? Então, uma simplificação seria 3 vezes s ao cubo dividido por t elevado à sexta, ok? Nesse segundo exemplo, também tem. Então, aqui a gente escolheu essa ordem para realizar essas simplificações, mas tem várias ordens, várias maneiras que vocês poderiam começar executando e chegar no mesmo resultado, tá? Quando vocês forem usar essas propriedades, como, como nesse caso, estamos tratando de produtos e divisões, tá? A ordem que você faz as manipulações não vai alterar o resultado, tá bom? Bom, então aqui a gente tem essa potência daqui, essa expressão elevada a menos 2. Como é que a gente pode simplificar? A gente poderia olhar cada termo desses e elevar a menos 2 e simplificar, ou poderia simplificar logo internamente e depois elevar a menos 2, que é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, aqui eu tenho a ao quadrado, que é uma potência positiva, não vou mexer nela, tá? E aqui eu tenho a elevado a menos 1, tá? Então, a elevado a menos 1, ele passa para o numerador, mudando o sinal do expoente. Vai ficar a elevado a 1 nesse caso, tá bom? Dividido por 5, tá? Vezes esse fator daqui também estava com expoente negativo, então eu posso passar ele para baixo, para o denominador, lembrando sempre de alterar o sinal aqui da minha potência. Então, aqui ficaria b elevado à quarta vezes b. Tá bom? Não posso esquecer que tudo isso daqui vai estar elevado a menos 2, tá bom? Então, isso daqui nada mais do que é, quando você simplifica, a elevado ao cubo dividido por 5b elevado à quinta, tá? Porque aqui você tem um produto de potências de mesma base e aqui também você teria um produto de potências de mesma base. Então, você conserva a base e soma os expoentes, tá? Tudo isso daqui, tá? Não pode esquecer que tudo isso aqui vai estar elevado a menos 2, tá bom? Então, para que você resolva, você agora eleva o numerador a menos 2, tá? Seria a elevado ao cubo elevado a menos 2. Estou fazendo devagar, se você quiser pode fazer direto também. Vezes 5 elevado a menos 2, tá? Por b elevado à quinta elevado aqui também a menos 2, tá? Então, isso daqui daria para a gente a elevado a menos 6 dividido por 5 elevado a menos 2, vou deixar como está. E aqui vai ficar b, quando você multiplica os expoentes, b elevado a menos 10. Bom, e escrevendo aqui embaixo, vai ser dado por, alterando a ordem, né? Então, essas potências aqui, elas estão com expoentes negativos, eu posso passar para o numerador, lembrando de mudar o sinal do expoente. Então, ficaria 5 ao quadrado vezes b elevado a 10. Tudo isso daqui dividido por a elevado a sexta, tá? Então, 5 elevado ao quadrado vai dar 25 vezes b elevado a 10 dividido por a elevado a sexta, tá? Se eu não errei conta, o resultado final ficou sendo esse daqui. Perdão? Ok. Bom, então vamos continuar avançando. Nós já definimos, então, o que seria uma potência com expoente natural, uma potência elevada a um expoente, esse expoente sendo zero, e uma potência elevada a menos 3, menos 4, ou seja, uma potência com expoente sendo um número inteiro negativo nesse caso, tá? E quando a sua potência for um número racional que não seja um número inteiro, tá? Por exemplo,
qual o significado da expressão 3 elevado a 1/4, tá? Quando você volta lá para a definição de potência, tá? A nossa definição de potência ela não contempla uma potência elevada a um número não inteiro, né? Não faz sentido, por exemplo, a gente definiu potência apenas com números inteiros, né? 2 elevado ao cubo é 2 elevado a 2 vezes 2 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? 3 elevado à quarta seria 3 vezes ele próprio, 1/4 de vezes. O que é que significa isso, tá? Não tem um significado claro. Então, vamos procurar dar um significado para essa expressão daqui, para 3 elevado a 1/4, tá bom? E para dar um significado a essa expressão, primeiramente, nós vamos falar de raiz enésima, tá? Enésima no sentido de sendo raiz quadrada, tá? Ou, ou a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, tá? Quando for a raiz de ordem n, então a gente vai dizer que é raiz enésima de um determinado número, tá? Então relembre que já foi definido que a raiz de A é igual a B se somente é, se esse número B elevado ao quadrado, ele for igual a A, tá? E esse número B for um número maior ou igual do que zero também, obrigatoriamente, certo? Então, esse símbolo raiz, que aparece, por exemplo, na sua calculadora, que é denotado dessa maneira daqui, ele sempre vai significar a raiz positiva desse número, tá? Então, quando você coloca, por exemplo, na sua calculadora 9 e aperta a raiz, ele vai retornar para você 3, que é a raiz quadrada positiva de 3, tá? Porque note que quando você coloca só uma observação, tá? Daqui a pouco eu faço, deixa eu colocar aqui uma observação, tá? Quando você considera o número 9, existem dois números cujo quadrado seja o número 9, tá? Você tem que 3 ao quadrado vai ser 9, e você tem que menos 3 ao quadrado também vai ser 9. Quando a gente fala de raiz quadrada, é sempre a raiz positiva, tá? Sempre a gente vai estar descartando esse número daqui, cujo quadrado seja igual a 9, tá? A gente sempre vai escolher o número positivo, cujo quadrado vai ser igual a 9, tá? Uma observação pode parecer preciosismo demais, tá? Mas é importante, tá bom? Deixa eu apagar isso daqui, certo? Então, ó, quando você olha aqui para a definição, a gente tem que esse número b ao quadrado, ele vai ser igual a. Então, ambos, como a gente já tinha pedido que o b, nesse caso, é um número maior ou igual do que zero, e o a, que é um número que é b ao quadrado, e esse cara daqui sempre é maior ou igual do que zero, então, o a e o b, tá? Eles precisam ser obrigatoriamente maiores ou iguais do que zero, tá? Ou seja, a raiz quadrada, ela só faz sentido quando esse número for um número positivo, tá? Se você colocar, por exemplo, na sua calculadora a raiz de menos 9, deixa eu colocar aqui um exemplo. Se você colocar assim, raiz de menos 9, ela vai retornar para você uma mensagem de erro. Não sei como é que vai aparecer na sua calculadora, mas vai aparecer uma mensagem de erro porque não faz sentido você calcular a raiz quadrada de números negativos, tá? De novo, não faz sentido, importante isso, tá? De números negativos, tá bom? Então, ó, imitando também essa, essa definição daqui de raiz quadrada, mais geralmente a gente pode definir o que são
uma raiz cúbica, uma raiz quarta e mais geralmente também uma raiz enésima, tá? Então, para a gente vai ser o seguinte, se n for um número natural maior ou igual do que zero, então a raiz enésima de um determinado número, tá? Raiz enésima principal, para você lembrar sempre que essa raiz vai retornar para você um número positivo, ela vai ser definida, a raiz enésima de A vai ser um número B, se esse número aqui B elevado a n for igual a A, tá? Então, uma observação importante é que quando esse índice daqui, quando esse índice da sua raiz, ele for um número par, só faz sentido calcular raiz quadrada por, por uma observação análoga a essa que a gente fez, tá? Quando A for um número maior ou igual do que zero e B também for um número maior ou igual do que zero, tá? Então, se esse índice aqui, se esse n for igual a 2, 4, 6, 8, for um número par, lembra sempre que tanto o A e o B, obrigatoriamente, não podem ser números negativos, ok? Por exemplo, a raiz quarta de 81, nesse caso, vai ser igual a 3. Por quê? Porque quando você... 3 é um número maior do que zero, tá ok? 3 elevado à quarta, seja 81. Bom, a raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2. Tá? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque quando você pega o menos 2 e eleva ao cubo, isso daqui vai dar menos 8 para a gente. Tá? E a raiz de menos 64? Isso daqui não existe, tá? Não vai estar definida, tá? Você vai colocar na calculadora, em computador, qualquer outro lugar, no Excel, vai retornar para você uma mensagem de erro, tá? Porque é impossível calcular raiz quadrada de números negativos, tá? Quando você eleva, pega qualquer número real e eleva ao quadrado, isso sempre vai dar um número maior ou igual do que zero, tá? Logo, não existe nenhum número real cujo quadrado seja número negativo, tá? Portanto, não existe, não está definido. A raiz quadrada de 4 ao quadrado, vamos ver quanto é que dá? Bom, então, fazendo isso daqui, 4 ao quadrado vai ser igual a 16, e raiz de 16 é 4. Aí você poderia pensar, bom, então se eu tiver aqui a raiz, então, de 3 ao quadrado, basta que eu corte esse 2 com 2, que isso vai ser igual a 3, tá? Isso daqui vai ser verdade até certo ponto, tá? Isso vai ser verdade quando o seu radicando, que é o número que está dentro da raiz, for maior ou igual do que zero. Observa aqui esse próximo exemplo. A raiz de menos 4 ao quadrado, tá? Vai ser igual a quanto? Menos 4 ao quadrado vai ser igual a 16, tá? E a raiz de 16 é 4. Tá? Então, se você tivesse cortado 2 com esse cara daqui que, que tá um 2 invisível também, corta esses dois, então você teria escrito 4, só que o resultado verdadeiro, você teria menos 4, só que o resultado real vai ser igual a 4. Tá? Então, cuidado, que você só pode cancelar esses caras quando obrigatoriamente o número que você está considerando for um número positivo, no caso do índice CEPAR, tá? Daqui a pouco eu vou fazer essa observação de modo mais, assertivo, tá bom? Então, de novo, uma observação importante é que a raiz de A ao quadrado ser igual a A não é sempre verdade. Isso daqui vai ser válido, tá? Apenas quando A for um número positivo, tá? Isso aqui vai ser verdade se A for maior ou igual do que zero, tá? Mas geralmente, tá? Então, se A, por exemplo, for um número negativo, não é sempre verdade. O que vai ser verdade sempre é que a raiz de A ao quadrado sempre vai ser igual ao valor absoluto de A, tá? Então, note que 4 é o valor absoluto de menos 4, tá? Então, a raiz de A ao quadrado é sempre igual ao valor absoluto de A, tá? Então, se você não quer errar, lembra sempre que a raiz quadrada de A é o valor absoluto de A, porque ela sempre retorna para você a raiz quadrada um número positivo, tá?
Então, aqui eu listo algumas propriedades envolvendo a raiz enésima de um determinado número. Elas são propriedades bastante parecidas com as propriedades que nós temos de expoentes, tá? Aqui elas estão listadas através de exemplos. Se você quiser, você pode dar uma pausa agora no vídeo para analisar essas propriedades, mas elas são bastante intuitivas também. E aqui eu queria enfatizar apenas a propriedade número 4 e número 5, tá? Que a raiz enésima de a elevado a n vai ser o a quando o seu índice aqui for um número ímpar, tá? Então, por exemplo, a raiz cúbica de menos 5 elevado ao cubo vai ser igual a menos 5, tá? Agora, quando esse seu índice aqui for igual a um número par, como é o caso de uma raiz quadrada, uma raiz quarta, então a raiz enésima de a elevado a n é o valor absoluto de a. Então, a raiz quarta de menos 3 elevado à quarta é o valor absoluto de menos 3, que é igual a 3, tá bom? Bom, e aí, professor, você falou, mas não definiu o significado ainda de um expoente elevado a um número não inteiro. Quanto é que vale 3 elevado a um quarto? O que é que significa isso? Vamos ver agora, tá? Então, lembre o seguinte, que uma das propriedades básicas, eu acho que é a propriedade número 2, dos expoentes, tá? Dos expoentes, pelo menos quando o expoente é um número natural, essa daqui, que uma potência da forma a elevado a m elevado a outra potência, você pode conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, se a gente quer que essa propriedade ainda seja verdadeira para números não inteiros, tá? Para números racionais, por exemplo, que não são números inteiros, a gente teria o seguinte, tá? Então, seja, por exemplo, tome aqui nessa equação m igual a 1 sobre n, tá? Então, se você toma m igual a 1 sobre n, a gente teria que a elevado a 1 sobre n elevado a n. Por um lado, isso daqui vai ser a elevado a, se você multiplica os expoentes, ó, vai dar n dividido por n, tá? Então, isso daqui vai ser igual a elevado a 1, tá bom? E a gente sabe que a elevado a 1 é igual ao próprio a, tá? Então, esse número, qualquer que seja esse número daqui, ó, a elevado a 1 sobre n, ele tem que ser um número obrigatoriamente, de modo que elevado à enésima potência, tá? Seja igual ao a, tá? Ora, mas esse número a gente já tinha definido, e esse número obrigatoriamente ele tem que ser igual à raiz enésima, tá? Porque lembra que a raiz enésima é isso, a raiz enésima de um número é um número real, tá ok? Quando você eleva esse número daqui à enésima potência, você retorna aqui para o próprio número a, tá? Então, quando você leva em consideração essas duas definições, não tem jeito, não tem outra maneira de você definir esse número daqui, tá? Obrigatoriamente, a elevado a 1 sobre n, ao número dessa forma daqui, tem que ser definido como sendo a raiz enésima de a, onde a raiz enésima de a fizer sentido, tá certo? Então, por exemplo, 3 elevado a 1 quarto, nesse caso, vai ser a raiz quarta de 3, tá? Por exemplo, 64 a 1 sexto vai ser igual à raiz quarta de 64, e vocês podem verificar que, nesse caso, se eu não estiver enganado, vai ser igual a 2, tá bom? Bom, então, você definiu o significado de 3 elevado a 1 quarto. E se eu tivesse 3 elevado a 3 quartos, tá? Ou seja, o expoente é uma fração, nesse caso, onde o numerador não necessariamente vai ser igual a 1, tá? Então, a gente, de novo, vai olhar para as propriedades das potências e dos radicais, tá? Lembra o seguinte, que a elevado a 3 quartos pode ser escrito como sendo esse número 3 quartos aqui, ele pode ser escrito como sendo a elevado a 1 quarto vezes 3, né? Não tem problema nenhum. Só que se você lembra das propriedades dos expoentes, quando você tem uma multiplicação
de dois números que estão no expoente de uma determinada potência, ele pode ser escrito como sendo a elevado à potência do primeiro, e tudo isso daqui é elevado ao cubo, tá? Foi a propriedade número que a gente acabou de falar, essa propriedade daqui, né, dos expoentes, tá bom? Essa lei aqui dos expoentes, certo? Beleza. Só que esse número daqui a gente já tinha definido. Olha para cá, olha para essa definição aqui agora. A elevado a um quarto é a raiz quarta de A elevado ao cubo, tá? Só que quando você olha agora para as propriedades de uma raiz, né? A raiz quarta de A elevado ao cubo, então vai ser a raiz quarta de A multiplicada por ele mesmo 3 vezes, tá? A raiz quarta de A é um número real, então esse número real elevado ao cubo vai ser esse próprio número daqui, vezes ele 3 vezes, tá? E usando as propriedades de raízes, então isso vai ser igual a raiz quarta você pode colocar tudo no mesmo radicando, aqui, olha, A vezes A, tá? Então isso daqui vai dar para você a raiz quarta de A vezes A vai ser A ao cubo, tá? Então veja que A elevado a 3 quartos foi o que a gente obteve aqui. Quando você iguala o primeiro termo dessa equação ao último. A gente obteve que A elevado a 3 quartos tem que ser definido obrigatoriamente como sendo a raiz quarta, tá? Perdão aqui. Raiz quarta, ou seja, esse índice daqui, esse denominador, ele passa como sendo um índice da raiz de A elevado ao cubo, tá? Fica assim. Então, se você faz uma imitação aqui dessas contas, no caso geral, a gente tem que A elevado a M dividido por N, onde M dividido por N é qualquer número racional, tá? Onde eu vou pedir aqui que esse N seja um número não negativo, tá? Não, seja um número natural positivo e M pode ser qualquer número inteiro, tá? Então, a raiz enésima de A vai ser definida, então, como sendo, desculpa, então, A elevado a M dividido por N vai ser, então, definido como sendo a raiz enésima de A elevado a M, tá bom? Então, por exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2 é a raiz, né? Porque esse 2 aqui passa para cá, só que geralmente a gente não escreve esse número 2 da raiz quadrada para simplificar a notação. Então, a raiz quarta de 2, nesse caso, vai ser igual a 2. Tá? 8 elevado a 2 terços vai ser, então, a raiz cúbica, esse 3 aqui passa para o índice da raiz, de 8 elevado ao quadrado. Tá? Só que a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Tá? 125 elevado a menos 1 terço, se você quiser. Então, escreve isso daqui, esse expoente, que a princípio é um número negativo, você pode transformar ele para ser um número positivo, passando essa potência para o denominador, ou seja, invertendo a sua fração. Tá? Então, teria 1 sobre 125 elevado a 1 terço, e 125 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 125, que vai ser 5. Tá? Então, 125 elevado a menos 1 terço vai dar 1 sobre 5, certo? Bom, beleza. Então, isso daqui é a definição agora. Aqui são os exemplos. E é importante lembrar dessa definição de uma potência elevada a um número racional. Tá? Ok. Então, como é que a gente pode, por exemplo, usar essa definição aqui, ó, para simplificar uma expressão desse tipo, que envolve raízes e tal, tá? A gente simplesmente vai escrever assim, nesse caso, ó. Então, lembra que a raiz quadrada de um determinado número x, só relembrando, ela é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, tá? Então, isso daqui seria tudo que está aqui dentro do parênteses, x raiz de x elevado a 1 sobre 2, tá? Só que a raiz de x também é x elevado a 1 sobre 2, né? Então, aqui nesse caso, deixa eu só destacar esse negócio para dizer que é separado, que eu estou relembrando, tá? Então, isso daqui
vai ser, nesse caso, x vezes x elevado a 1 sobre 2, e tudo isso daqui elevado a 1 sobre 2, tá? E se você quiser, usando as propriedades, vai dar, aqui você pode somar os expoentes, né, que é como se tivesse em 1, então seria x elevado a 3 sobre 2 elevado a 1 sobre 2, tá? Então, multiplicando aqui os expoentes, né, vai ser x elevado a 3 quartos. Bom, então você pode simplificar uma expressão desse tipo usando a definição e as propriedades dos expoentes que a gente conhece, tá?